essa frase aqui, porque aí vai impressionar dessa forma e a gente vai vender tal produto na época de artística. E aí a gente vai lançar isso aqui, vamos fazer assim, fazer assado, entendeu? Hoje não, hoje a gente faz o que a gente ama. Braulio, me diz uma coisa, eu estava ouvindo a sua história, eu estou ouvindo aqui, te conhecendo um pouco mais em relação a você, desde que você veio de Minas e chegou em Brasília e passou por todos os processos e tudo mais. A gente está falando de uma desconstrução, não só profissional, mas uma desconstrução profissional que reflete antes uma desconstrução humana, que te move para um outro caminho, direciona para um outro rumo e a partir daí é impossível você caminhar olhando para a mesma paisagem, afinal de contas você está indo para um outro rumo, né? Isso deixa muito claro, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a imprevisibilidade da vida, as coisas que vão acontecendo a gente não imagina. Eu estou tocando nesse assunto, né, para que a gente comente um pouco sobre isso, porque tem muita gente nos vendo agora aqui no Encontros, aqui na VMVTV, que vive uma condição profissional, que vive uma condição familiar, que vive um contexto qualquer que seja ele, e que se sente um pouco refém. No nosso caso, a gente está falando das questões comerciais, que trazem trejeitos e pensamentos e te direcionam, e te balizam, quando na realidade você quer se libertar de tudo isso. Mas se sente refém, seja de uma condição comercial ou de qualquer uma outra, e não sabe muito bem como sair. E aí entra a história da imprevisibilidade, o caminho que você não imaginava e de repente se abre a partir do momento, como você falou agora há pouco, você simplesmente não trabalha mais com essas categorias. Você se solta, se abre e passa a enxergar a vida de um outro jeito. E aí naturalmente as coisas acontecem e tudo lhe é acrescentado. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Esse caminho, essa virada que a tua vida tomou e você não imaginava, e vem lhe transformando hoje num outro Braulio. Como é que você enxerga essa condição que a gente não planeja, não espera, mas que de repente nos dá uma paulada e nos vira de caminho? O cara quando ele tem artista, quando ele tem manifestações artísticas no coração dele, eu tive manifestações artísticas no meu coração, na minha vida profissional, em toda a minha vida, desde criança. Eu tinha 9 anos de idade de fazer comercial de televisão. Com 11 anos eu estava dublando na televisão. Eu tinha essa brincadeira. Com 16 anos eu estava já com bandinha de rock tocando. Com 19 eu estava fazendo teatro, certo? Aí eu vim para Brasília, fiquei tocando na noite e tal, eu vim para Brasília com 25 e fui para TV fazer esse trabalho de comédia. E fiquei até um tempo atrás. Então assim, essa construção que você vai fazendo da sua vida, ela permeia a tua alma. E você começa a querer fazer tudo por amor. Então ele já tem uma predisposição do evangelho aí, mesmo que não havendo o software. Até porque o evangelho é amor, né, Braulio? Exatamente, é por isso. Então assim, o cara que faz o que ele faz por amor, a profissão dele e qualquer coisa assim, toda atividade que a pessoa desenvolve por amor, ele já está dentro do espírito do evangelho, por mais que ele seja até ateu. Porque Deus não trabalha com essas categorias. Isso transcende, né? Então o que acontece? Quando você conhece a palavra do evangelho, aí você confirma aquilo que a sua alma já sabia sem querer. Certo? Porque o Espírito de Jesus na cruz habita a gente. Certo? O escrito de dívida está rasgado e o Espírito dele habita em mim. E eu não vou negar, porque eu quero isso para a minha vida. Então o que o pessoal que você falou da galera que às vezes está com essa questão do lado comercial, que fica se agredindo, que fica, né? Que às vezes está precisando se sustentar e tem que se submeter a tal coisa, etc. Tal. Se o cara começar a trabalhar por amor, o resultado vem. Mas é que ele às vezes não acredita. Você está me entendendo? Ele às vezes não acredita. Por quê? Porque ele trabalha muito com o fim. E se você ama o que você faz, você esquece o fim. Você está no meio. Você trabalha com o meio. O fim a Deus pertence. Aí o cara não manja ainda essa parada de evangelho, etc e tal. Mas se ele ama, ele já está sabendo esse processo sem saber que sabe. Então a dica é a seguinte: amor no que faz.
sabe? Amor que tá fazendo. Sabe o que é legal ouvir você falando? Você é um cara de comunicação, né? Um cara que já passou por tantos caminhos, mas de repente eu acho que pra gente resumir o nosso papo aqui, isso fica muito claro. De repente se encontrou com o amor, né? E entendeu que aquele amor que estava lá no fundo e que te movia, mas talvez de uma forma um pouco nublada e não tão clara, é aquele que deveria te pautar daí por diante no teu trabalho, na tua vida. E aí isso criou um novo Braulio, que a gente assiste no Papo de Graça e que tem um caminhão pela frente ainda, mas que não sabe exatamente qual vai ser. Afinal de contas, o vento sopra, né? Ele vem, a gente não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai, mas sente que ele vai. E nós, e como diz o Caião, né? A gente não é secretário da Santíssima Trindade para poder saber qual é, né, meu irmão? Mas cara, teve uma fase na minha vida que eu não tava conseguindo trabalhar. Assim, eu não tava conseguindo desenvolver as coisas, porque eu sei fazer uma cacetada de coisas. E eu não tava conseguindo fazer. E eu tava travado. E eu não conseguia entender o que tava acontecendo. Sacou? Não tava conseguindo entender, eu não conseguia entender por que eu não conseguia. Hoje que eu olho para trás eu vejo porque eu não tava conseguindo trabalhar com amor. Porque o trabalho que estava sendo proposto naquele momento era um trabalho muito frio. Era um trabalho que demandava só a busca do fim. Ele não tinha um meio legal, ele não tinha um sentimento naquilo. Não tinha sentido naquilo. Não tinha sentido, ele era um trabalho puramente comercial. Sacou? Aí ele perde a magia, perde a divindade da coisa. Perde a graça no sentido da graça de fazer e no sentido da graça de Deus. Ele perde a graça em todos os seus sentidos, literalmente. Certo? Não vinga. Não vai dar. Afinal de contas, aquilo que não é feito com amor não faz bem. No fim das contas vai te matar. Ah, cara, olha, se não matar, dá umas lambadas, velho. Nossa. Eu fico vendo pessoas que trabalham por trabalhar, elas são aflitas. Sacou? São aflitas. Você olha e fala, pô, cara, o neguinho tá aí e ele podia tanto ficar de boa. Aí você vê um cara que vende miçanguinha ali, ó, pra ganhar 5 conto. E faz um brinquinho, e faz um colarzinho, e faz uma bugiganguinha. Vai a paz do cara, velho. Esse cara é rico. Eu acho que é aí que você entra na questão da fé também. Para você entender essa questão e abrir mão dessa proposta de se tornar um cara rico, essa visão que a gente tem hoje de prosperidade, de riqueza, de crescimento, é muito deturpada. E não inclui o amor nunca como argumento nisso. Então você abrir mão e sair fora disso requer fé. Cara, e além da fé é o seguinte, velho. Eu tenho uma minha que eu acho que é mega. Dinheiro não traz felicidade. Felicidade traz dinheiro. Sacou? É isso aí. Braulio. Eu tô transcendendo o rótulo profissional. Eu quero é viver essa história. O rótulo profissional é muito pequenininho, né? Ah, eu tô achando que eu já não tenho mais. Eu não trabalho mais com categorias profissionais, não. Legal. Obrigado, viu, Braulio? O Braulio do Papo de Graça, da VMVTV. Eu espero que você tenha acompanhado nessa viagem do Braulio e entendido que existe um elemento fundamental nessa história toda que nós acompanhamos e que pode ser a tua história também. É quando você identifica o amor como norte, como caminho que te leva para o teu caminho, para que você se encontre às vezes perdido no meio de tantas demandas, sejam as demandas profissionais, comerciais, como o Braulio, e qualquer pessoa que trabalha com arte às vezes se sente, eu muitas vezes já me sentia assim também, ou sejam as demandas da sua vida, do seu trabalho, do seu contexto, mas que podem ser mudadas a partir do momento que você se muda por dentro, entendendo que não é a grana, que não é o trabalho, que não é o reconhecimento, mas é o amor por você, pela vida, por Deus, que vai lhe transformar e transformar naturalmente o seu caminho. Muito obrigado, um grande abraço e a gente se fala no próximo Encontros aqui na VMVTV. Até lá!